eu quero falar para vocês sobre um assunto muito importante que está bastante em alta no Brasil e no mundo, tem crescido muito nos últimos anos, que é a pesquisa clínica. É importante falarmos desse assunto para quebra de alguns paradigmas e também para conhecimento da população em geral a respeito do assunto mais atual, que é a vacinação contra o coronavírus. A pesquisa clínica é a investigação clínica em seres humanos para o desenvolvimento de novos fármacos e também para o desenvolvimento de novos tratamentos para as doenças. Quando a indústria farmacêutica ou órgãos e institutos de pesquisa resolvem começar uma pesquisa, ela é motivada por uma série de razões. Por exemplo, quando se deseja confirmar o mecanismo de ação de um medicamento, quais são os possíveis benefícios daquele medicamento e seus efeitos colaterais e eventos adversos, e também para a síntese e purificação de novos fármacos. Existem alguns testes que antecedem a aplicação em seres humanos, que testam o medicamento in vitro ou em animais. Geralmente, o medicamento que já foi lançado no mercado, ele é investigado também para novas indicações. A pesquisa clínica também ocorre após o registro do medicamento, no qual se realiza a farmacovigilância daquele produto que foi lançado, a fim de obter informações adicionais e observacionais relacionadas ao medicamento que está sendo estudado. Geralmente, toda essa fase de testes pré-clínicos e testes clínicos levam alguns anos até que se comprove a segurança e a eficácia, até que seja liberado o registro e a comercialização daquele medicamento e aplicação em todo o mundo. Alguns dos benefícios da pesquisa clínica no Brasil é que atrai investimentos externos e movimenta a economia. Além disso, fortalece o sistema de saúde nos países que são envolvidos em pesquisa clínica e é um tipo de medicina baseada em evidências. Eu gostaria de explicar para vocês quem são todos os envolvidos no processo de pesquisa clínica. Nós temos o sujeito de pesquisa, que é o paciente voluntário para a participação daquela pesquisa. Temos também a indústria farmacêutica, que nós chamamos de sponsor ou patrocinador. Nós temos os vendors, que são serviços secundários que todo o processo de pesquisa clínica precisa, por exemplo, os laboratórios de exame, o transporte de amostras, o transporte de medicamentos, distribuidoras e importadoras que entregam medicamentos. Temos também o centro de pesquisa. O que seria o centro de pesquisa? Nós temos instituições diversas de saúde no mundo todo e no Brasil, e alguns hospitais e centros de pesquisa se organizam de tal maneira a ter uma equipe voltada para a pesquisa clínica dentro de sua instituição, e o centro de pesquisa se adequa às exigências de estrutura física, pessoal e também serviços, conforme as solicitações do patrocinador, e dessa forma ele pode conduzir aquele estudo clínico dentro da sua instituição. Existem também empresas que são chamadas de CROs, que são as Contract Research Organization. Essas empresas são especializadas na prestação de serviços para a indústria farmacêutica em tudo que diz respeito à pesquisa clínica. São essas empresas que vão organizar todo o estudo, que tem monitores de pesquisa, que vão até o centro de pesquisa verificar se o estudo está sendo conduzido adequadamente. Algumas indústrias têm os seus próprios monitores, mas dependendo da demanda dos estudos clínicos que estão em vigência no mundo, a indústria farmacêutica contrata a CRO para conduzir os estudos clínicos para ela. Nós temos também órgãos regulatórios que fazem parte deste processo. Nós temos o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, geralmente ele é local, e o centro de pesquisa que foi elegível pelo patrocinador ou pela CRO para a condução de um estudo clínico em seu centro, submete aquele estudo ao CEP. O CEP vai avaliar todo o protocolo de pesquisa e principalmente as questões éticas que envolvem o estudo, como a avaliação do termo de consentimento livre e esclarecido que é fornecido para o sujeito de pesquisa. Existe um outro órgão também, que é a CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. E após a avaliação do CEP, o estudo clínico é submetido à CONEP também para autorização e avaliação. Ao mesmo tempo que o patrocinador ou a CRO está submetendo o estudo ao CEP e posteriormente à CONEP, também é submetido aquele estudo à Anvisa para que seja autorizada a condução daquele estudo clínico no país. Alguns anos atrás, não existiam leis ou regras que determinavam o direito do ser humano de participar ou não desses estudos. A pesquisa clínica começou a ser regulamentada por volta dos anos 50. Em 1947, foi descrito o Código de Nuremberg, que eram diretrizes da comunidade científica em relação à pesquisa em seres humanos. Em 1964, foi publicada a Declaração de Helsinki, com diretrizes sobre a ética em pesquisa clínica. Em 1978, foi feito o relatório
Laboratório de Belmont e instituiu princípios e diretrizes para a proteção de humanos em pesquisa clínica. Mais ou menos na década de 70, nos Estados Unidos, o FDA instituiu o Manual de Boas Práticas. Em 1990, a Europa também criou seu manual. Em 1991, o Japão. E no ano de 1996, foi feita uma Conferência Internacional de Harmonização, criando assim o GCP, que é um manual Good Clinical Practice, que é um padrão de qualidade ético e científico internacional para ser instituído ao redor do mundo. Foi um padrão que foi unificado pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo Japão. Dessa forma, facilitou que um estudo clínico seja aceito mutuamente pelas autoridades regulatórias dos seus países. Quando existem estudos que são multicêntricos, que são realizados em vários centros ao redor do mundo, facilitam o andamento do estudo nesses países. E essa unificação ajudou a reduzir que estudos pré-clínicos e clínicos sejam realizados em duplicidade, ocorre um uso mais eficiente dos recursos, mantém os padrões científicos ao redor do mundo. Quando a pesquisa clínica ela inicia, ocorrem os testes pré-clínicos e os testes clínicos que são aplicados em seres humanos, eles são divididos em 4 fases. Geralmente a fase 1 ocorre em poucos indivíduos, geralmente de 20 a 100 indivíduos que são saudáveis. Geralmente esses estudos ocorrem somente na Europa e nos Estados Unidos, e esses indivíduos voluntários, eles são remunerados para participar do estudo. E como eles são indivíduos saudáveis, é possível determinar a menor dose efetiva e a maior dose tolerável do medicamento. Quando o estudo clínico ele passa para a fase 2, geralmente é realizado em 100 a 200 indivíduos. E os estudos de fase 2 são os primeiros estudos que envolvem pacientes que estão com aquela doença que está sendo estudada. E nessa fase se estuda a relação entre dose e resposta do medicamento. Observa-se qual é a dose ideal, quais são os efeitos da aplicação daquele medicamento e também qual é a duração daquele efeito. Geralmente é nessa fase que se determina a farmacocinética daquele medicamento e também os seus efeitos colaterais. Os estudos de fase 3, eles são estudos internacionais e multicêntricos. Se utiliza diferentes populações de pacientes e é possível nessa fase avaliar a segurança e eficácia daquele medicamento. Nessa fase são utilizados no mínimo 800 indivíduos. É possível identificar as contraindicações, os efeitos colaterais, os eventos adversos, as doses, quais são as indicações, quais serão as vias de administração, quais são os riscos daquele medicamento, quais são as vantagens terapêuticas, quais são os benefícios que ele possui a curto e longo prazo. E são os estudos de fase 3 que mais são realizados no nosso Brasil. Já a fase 4 do estudo clínico é após a aprovação para a comercialização daquele medicamento. Nessa fase é realizado farmacovigilância, que é a observação de eventos adversos não observados anteriormente. Nessa fase que a indústria farmacêutica também realiza o marketing do seu produto, realiza também estudos comparativos com produtos competitivos para a mesma indicação. Nessa fase também a indústria procura realizar novas formulações daquele medicamento que também possam ser aplicáveis. Então, pessoal, hoje o meu objetivo era falar um pouco sobre a pesquisa clínica, dizer que a pesquisa clínica na área de oncologia está crescendo cada vez mais no nosso Brasil, e é importante, para finalizar, falar sobre o contexto atual que nós estamos vivendo, que é a pandemia e também a vacina para o coronavírus, que foi produzida pela indústria farmacêutica em caráter emergencial e tem apresentado bons resultados. Se você tem mais interesse de saber sobre o assunto, dá uma olhada nas resoluções. A primeira que foi instituída aqui no Brasil é a 196 de 1996 e depois ela foi substituída pela 466 de 2012 e o mais recente é um projeto de lei 7082 de 2017. Existem cursos de capacitação e eu vou deixar aqui um endereço para você dar uma olhada nesse site, que são todos os estudos clínicos que estão sendo conduzidos ao redor do mundo. Se a vacina para o coronavírus fosse seguir o fluxo normal de pesquisa clínica, demorariam vários anos para passar por todas essas etapas que eu mencionei. Como é uma questão de saúde pública mundial e também de caráter emergencial, a vacina foi lançada pela indústria farmacêutica e existem estudos já que têm comprovado a sua eficácia e redução do número de mortes. E eu gostaria, enquanto profissional de saúde, esclarecer sobre um termo que é bastante utilizado pela população em geral, que é quando se fala que um paciente foi utilizado como cobaia de um estudo.
E eu preciso esclarecer que existe toda uma ética envolvida na inclusão de um paciente num estudo de pesquisa clínica. Esse paciente ele é esclarecido sobre os objetivos daquele estudo, os riscos, os benefícios. Ele é deixado bastante à vontade para decidir se ele quer participar ou não. E quando se trata até mesmo de oncologia, às vezes o paciente já fez uso de várias linhas de tratamento, e aquele medicamento inovador que está sendo estudado pela indústria farmacêutica pode trazer a cura para aquele paciente, ou quem sabe aumentar a sua sobrevida. Então é muito importante entender que a indústria farmacêutica realiza diversos procedimentos e estudos bem específicos para determinar doses que sejam seguras e eficazes. Além disso, durante o estudo, o paciente tem todo o suporte do patrocinador em relação a exames e todos os procedimentos que ele vai precisar realizar, os medicamentos que ele vai precisar fazer uso. E até mesmo após o estudo, a indústria farmacêutica fornece o medicamento do paciente por tempo indeterminado conforme a conduta médica. Então, os estudos de pesquisa clínica podem ser a esperança da cura de um indivíduo. Se você ficou aqui até agora, não deixa de se inscrever no meu canal, vou deixar para vocês aqui o meu Instagram e acompanhem todos os conteúdos de oncologia que eu tenho postado por lá também. Eu gostaria de agradecer a você que incentiva e acompanha o meu trabalho. Muito obrigada!